Pessoal, olá, boa tarde. Vamos passar aqui um pouquinho rapidinho, tá? Só para a gente falar sobre o assunto que está no PET, tá? Só que não foi o assunto trabalhado lá na videoaula de hoje, que foi função de primeiro grau, tá? A gente vai usar essas aulas do nivelamento para estar falando sobre esses exercícios do PET, tá ok? Essas 2 aulas por semana, para a gente fazer um paralelo, tá? De uma forma bem abrangente. Notação científica. O que caracteriza a notação científica? É um recurso matemático que faz eu escrever números muito grandes ou muito pequenos em forma de uma multiplicação de potência de 10. O que significa isso? Por exemplo, eu tenho o número 3, 4, 5, 6, 7, 8,9. Eu tenho esse número aqui. Eu quero escrevê-lo em notação. Como que funciona? Lembrando que a gente precisa seguir a seguinte regra. A notação científica, ela é escrita uma multiplicação onde eu tenho um fator vezes uma potência de base 10 elevada a um expoente. Mas o que significa isso? Esse primeiro número aqui, ele tem que ser um número real, ou seja, pode ser qualquer número, tá? E o A, ele tem que ser um número maior ou igual que 1 ou menor que 10. O que significa? Entre 1 e 10. E o N, ele pertence ao conjunto dos números inteiros. O que significa isso? Que o expoente pode ser tanto positivo quanto negativo. Aí vai o seguinte, a notação, gente, não tem segredo. É simplesmente você andar com a vírgula, tá? É deslocar com a vírgula. A vírgula está aqui. Para eu fazer esse número transformar nesse recurso, eu vou andar com a vírgula 1, 2, 3, 4, 5. A vírgula ficou aqui entre o 3 e o 4, ou seja, ficou 3,456, 7, 8, 9. Quantas casas eu andei mesmo? 5 casas para a esquerda, vezes 10 elevado a 5. Ou seja, o número de casas que eu andei com a vírgula é o meu expoente. O que muda? Que se eu ando com a vírgula para a esquerda, o meu expoente é sempre positivo. Se eu ando com a vírgula para a direita, o expoente vai ser sempre negativo. Esse aqui é o exemplo com expoente positivo. Agora, se eu tiver, por exemplo, um número bem pequenininho, esse número, eu preciso transformar isso aqui em uma notação. Como que vai funcionar? A vírgula vai ter que se deslocar. Aqui ficou 0,3. Não está dentro entre 1 e 10. Ando mais uma casa para a direita. Ficou. Agora eu tenho 3,74, que multiplica 10 elevado a quanto? Elevado ao número que eu andei de casas com a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5. Andei 5 casas para a direita. Porém, se eu ando com a vírgula para a direita, o expoente vai ser negativo. Certo? Esses exercícios dessa semana aí, eles estão falando exatamente sobre isso. E é sobre isso que a gente vai trabalhar um pouquinho, tá? Lá no PET de vocês, na atividade número 2 dessa semana, ele te deu lá algumas situações, né? Te deu 4 situações onde você precisa transformar em notação científica, tá? Na letra A, nós temos esse número, eu trazendo a vírgula para a esquerda, eu vou ficar com o seguinte resultado. 1,238456842535664 vezes 10 elevado a 11. 11 por quê? Porque foi o número de casas que eu andei com a vírgula. Na letra B, vou andar para a esquerda também com a vírgula. Então vai ficar 4,522, 452, 554 vezes 10 elevado a sexta. Porque eu andei 6 casas com a vírgula para a esquerda. Na letra C,
Observe que na letra C eu vou andar com a vírgula para a direita. Então, o expoente vai ser negativo. Então, vai ficar 2,5458 vezes 10 elevado a menos 6. E na letra D, vou andar com a vírgula também para a direita. Primeiro, para deixar o número entre 1 e 10, vai ficar 2,1532, que multiplica 10 elevado a menos 4. Ok? Esse daí é o exercício número 2. O exercício número 3... O exercício número 3, ele já está trazendo operações envolvendo notação científica. Na letra A, eu tenho 9,6225, que multiplica 10 elevado a sexta, dividido por 1,5 vezes 10 elevado a menos 5. Nós temos aqui duas situações, tá? Primeiro, eu vou trabalhar com os números decimais e depois eu trabalho com as potências de 10. 9,6225 dividido por 1,5, como que você pode fazer? Ou você divide com a vírgula, ou você acaba com a vírgula para fazer essa divisão, tá? Mas como que eu faço isso? Ambos têm que ter a mesma quantidade de casas depois da vírgula, tá? Só que a gente tem que lembrar o seguinte, tudo que eu faço no de cima, eu sou obrigado a fazer no de baixo, tá certo? Como que a gente vai conduzir isso daqui? Se eu pegar 9,6225 dividido por 1,5, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 casas em cima. E aqui eu tenho uma casa embaixo. Eu preciso fazer com que eles tenham que eu acabe com a vírgula. Eu preciso acabar com essa vírgula. Ah, professor, mas como? Para acabar com essa vírgula aqui, bastava eu andar uma casinha para a direita. Mas lá em cima, uma casa só não vai me adiantar. Porque eu vou ter que andar 1, 2, 3, 4. Então, se eu tenho que andar aqui 4 casas para a direita, eu vou multiplicar isso aqui por 10.000. Por que multiplicar por 10.000? Porque eu estou andando com a vírgula 4 casas para a direita. Mas se eu multiplicar por 10.000 em cima, eu sou obrigado a multiplicar por 10.000 embaixo. Ou seja, aqui eu vou acabar com a vírgula 9,6225 dividido por... Aqui eu vou andar 4 casas depois da vírgula. 1, 2, 3, 4. Vai ficar... 1, 2, 3... Pronto. Ficou 96.225 dividido por 15.000. Acabei com a vírgula. Se eu fazer essa divisão, eu vou encontrar o quê? Que eu já tinha feito para o vídeo não ficar muito extenso. 96.225 dividido por 15.000, eu vou encontrar o resultado de 6,415. Certo? Agora eu tenho a situação da potência de 10. O que acontece aqui? É uma regrinha que vocês estudaram lá no ensino fundamental. Divisão de potência de mesma base. Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, eu vou ficar com 6 menos 5. 6 menos 5. Porque o 5 é negativo. Negativo com negativo vira positivo. 6 mais 5 é igual a 11. Então, aqui eu tenho 6,415 vezes 10 elevado a 11. Ok? Essa é a letra A. Os demais, a letra B... Minha cameraman aguenta a mão que já está acabando. A letra B, eu tenho 8,25 vezes 10 à sexta sobre 5 vezes 10 ao cubo. O raciocínio é extremamente o mesmo. Eu preciso trabalhar situações diferentes. Primeiro eu vou dividir esse número. Só que aqui, gente, o que acontece? Eu tenho divisão de um número decimal por um número natural. Então não tem necessidade de acabar com a vírgula. Eu divido normalmente. Aí o que eu vou ter que lembrar? Que na minha resposta, eu tenho que ter 2 casas depois da vírgula. Então vai ficar como? 8 dividido por 5, 1. 1 vezes 5, 5. Para 8 falta 3. Abaixo 2. 32 dividido por 5 dá 6. 5 vezes 6, 30.
Para 32, faltam 2. Abaixo 5. 25 dividido por 5 é 5. 5 vezes 5, 25. Para 25 sobra 0. Aí eu pergunto para vocês, quantas casas eu tenho depois da vírgula? 2. Se eu tenho 2 casas no dividendo, eu vou ter 2 casas na resposta. Então aqui eu fiquei com 1,65 vezes. Agora eu vou preocupar com a minha potência de 10. Mesmo raciocínio, divisão de potência de mesma base. Conserva-se a base e subtrai os expoentes. 6 menos 3, 3. Então eu tenho 10 elevado à terceira potência. Ok? Na letra D, pessoal. Na letra D, desculpa. Letra C, eu tenho 3,2 vezes 10 ao cubo, vezes 1,6 vezes 10 a menos 2. Aqui já não é divisão, é multiplicação, só que o esquema é o mesmo. Eu vou multiplicar o número decimal com o decimal, a potência de 10 com a potência de 10. Se vocês pegarem 3,2 vezes 1,6, como que faz essa multiplicação? Gente, multiplicar número decimal, você multiplica como se fosse 2 números naturais. Você só preocupa com a vírgula na resposta. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 6, 18, com mais 1, 19. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. 2, 9 com 2, 11. 3 mais 1, 4, com mais 1, 5. Acabou? Não. Por quê? Quantas casas eu tenho depois da vírgula ao total nos fatores? 2. Então eu tenho que ter 2 casas na resposta. Então aqui eu tive 5,12 vezes. Agora eu vou preocupar com a potência de 10. Outra propriedade da potência estudada lá no fundamental. Multiplicação de potência de mesma base. Nós conservamos a base e somamos os expoentes. Eu tenho 3. Eu tiro 2, vai me sobrar 1. Essa aqui é a solução. Certo? E por último, não mais que importante, nós temos aí na letra D, meio, que multiplica 10 elevado à quinta, vezes 5,2, vezes 10 elevado à 23ª. Vamos lá. Multiplicação. Número decimal com número decimal. Então vai ficar meio que multiplica 5,2. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 0, 0, com mais 1, 1. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 0, 0, com mais 2, 2. Fazendo a soma, 6 e 2. 2 casas depois da vírgula, 2 casas na resposta. Na verdade, gente, não precisava nem disso, né? Macetinho de cálculo. Se você vai multiplicar alguém pela sua metade, o resultado é a metade desse número, tá? Metade de 5,2 é 2,6. Mas isso é só um macete de cálculo. 5, 2,6 que multiplica. Potência de 10, multiplicação de potência de mesma base. Eu conservo a base e somo os expoentes. Eu devo 5, eu tenho 23, eu tenho 18. Certo? Pessoal, esses exercícios eram os exercícios referentes à semana 2, tá? Que foi, deveria ter sido aula de notação científica novamente, que o PET todo ele está em notação, só que pelo que eu estou observando, ele não vai voltar nisso mais. Então, essas atividades do PET, essas atividades, nós vamos fazer elas sempre nas aulas de nivelamento, tá? Para vocês irem acompanhando a solução. E, à medida do possível, eu vou colocando os exercícios referente ao que foi trabalhado, que foi função de primeiro grau. Depois eu vou gravar uma live, um vídeo, não sei, exatamente sobre função de primeiro grau. A gente vai devagarzinho, trabalhando devagar para o conceito pegar bem colocado. Tá ok? Um abraço para vocês e até mais.